Sabiamente, a Justiça Federal em Brasília negou um dos pedidos feitos por parlamentares de oposição que tentavam evitar o leilão que a Telebrás pretende fazer para alocar a terceiros parte da capacidade do satélite de geoestacionário de defesa e comunicações. E por que eu trago isso? Porque está se espalhando a mentira ou uma versão que não confere com a realidade, que estamos entregando inteiramente a Telebrás para estrangeiros ou para o setor privado. Não é isto. O presidente da Telebrás, presidente interino de telecomunicações da Telebrás, Dr. Jarbas Valente, foi enfático ao dizer, redizer e repetir que não se trata de privatização, mas da cessão de 40%. 40%, 60% o controle é do Estado brasileiro. Então, não tem essa churumela, essa lenga-lenga que vem aqui, a oposição, para tentar inviabilizar. O Estado brasileiro quebrou, o país quebrou, os estados quebraram, os municípios quebraram. Não há dinheiro, não há capital, não há poupança para isso. E por quê? Porque houve uma gestão perdulária que tivemos, gastaram demais e mal. Demais e mal. E aí estamos pagando esse preço. Veja só, e a grande cobrança que fazem, senador Dário Berger, é dizer, por exemplo, que foi um desastre a privatização das telecomunicações. Você tem que aportar recursos para uma área que o Brasil fez muito investimento, que são os satélites geoestacionários, isso é fundamental. Ajuda as Forças Armadas na questão da defesa, como disse o comandante Rossato hoje, o comandante da Aeronáutica, que é fundamental, a aeronáutica comanda o processo de defesa. Então, não trata-se de criar um fantasma que isso vai perder a soberania nacional. Quer dizer, aquele velho discurso de repetir tantas vezes uma verdade que vai acabar se tornando verdade. E citaram até o caso da Oi. Aí eu fiz a questão e vou repetir aqui, porque as pessoas ficam brabas, elas dizem as coisas, depois quando a gente reage, retruca, ficam brabas. Mas aí tem que aguentar o tirão. A cada ação tem uma reação. Uma senadora lá dentro falou e fez umas críticas duras sobre a privatização das teles, falou muito da Oi, que foi um desastre, de fato. Aí eu fui na revista Época, do dia 21 de junho de 2016. Estava lá uma história, a trajetória da Oi, do posto de Supertele à ruína financeira. Então foi usado isso, né, valor, claro, astronômico, 65,4 bilhões de reais foi o valor da recuperação judicial. Aí o que estava escrito lá, não é a senadora Ana Amélia, o que estava escrito lá é uma consequência, o que aconteceu com a Oi, desastrosa. É uma consequência desastrosa para um dos símbolos da política de campeões nacionais patrocinados pelos governos Lula e Dilma. A crença de que o governo, entrando como sócio, dando dinheiro barato e outros privilégios, permitiria a formação de grandes empresas para liderar o capitalismo brasileiro. Capitalismo de Araque, como se viu, né? A Oi é só mais um exemplo do fracasso da política que, entre outras consequências, no governo passado, culminou num enorme prejuízo para o bolso dos contribuintes brasileiros. Isso é o que está escrito nessa avaliação. Aí vem lá, em 2005, a Brasil Telecom investiu 5 milhões de reais na empresa Gamecorp, que tem entre seus sócios Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Pequena empresa, a Gamecorp nada fazia que justificasse um negócio desse tamanho, 5 milhões. A Andrade Gutierrez, também amiga do poder, foi a maior doadora da campanha do PT em 2006. Fatos assim levantaram suspeitas sobre a postura do governo em relação à tele e ao sistema, claro. Em 2008, a Anatel aprovou a compra da Brasil Telecom pela Telemar, considerado o maior negócio do setor depois da privatização da Telebrás.
A chamada Supertele brasileira não teria acontecido caso o governo Lula não tivesse alterado a principal regra da Lei Geral de Telecomunicações, que proibia um controlador de possuir 2 concessionárias de telefonia fixa. O Plano Geral de Outorgas, que era a lei que regia tudo isso, foi modificado pelo governo em apenas 27 dias. Então, paciência, minha gente, menos, né? E quando a gente fala isso, as pessoas ficam incomodadas. Então, não levante. Então, não percam a memória. Fiquem com a memória bem viva, que é para evitar esse dissabor e essa inconveniência. E a telefonia privada permitiu que as pessoas tivessem acesso a ela.